Você já ouviu falar em ficha catalográfica, centro de memória ou comutação bibliográfica? Esses e outros serviços, além de toda a estrutura da biblioteca universitária, você vai conhecer no Tá Rolando de hoje. Para começar o programa de hoje, nós vamos conversar com o Darlan, que é diretor da Biblioteca Universitária. Tudo bom, Darlan? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa, Tá Rolando. Obrigado pelo convite. Opa, imagina. Darlan, qual é a importância da biblioteca universitária para a comunidade acadêmica, para a comunidade externa? E conta um pouquinho para a gente da história da nossa biblioteca. A biblioteca da FURB, a Biblioteca Universitária Professor Martinho Cardoso da Veiga, surge em 28 de abril de 1968, a partir de uma coleção de livros do próprio professor Martinho, que é um dos fundadores da universidade, um dos precursores, dos que pensaram a universidade. Ele pega a sua coleção particular de livros, muitos deles baseados na área de economia e na área de administração, e traz isso para a universidade. A partir dali, tem o embrião do que hoje é uma biblioteca de grandes proporções. Nós somos hoje a segunda maior biblioteca do sul de Santa Catarina, a quarta maior do sul do Brasil. Temos aproximadamente 500 mil volumes, 9 mil metros quadrados em 3 campos diferentes, 70 servidores. É uma equipe grande, um espaço grande. Tem um fluxo muito grande de alunos aqui, de pessoas externas também, né? Sim, nós temos anualmente, dados de 2014, tivemos 1.256.000 empréstimos feitos. Isso dá uma ideia de mais ou menos em torno, por um cálculo, de perto de 800 mil pessoas que circularam por aqui no ano passado. Dessas pessoas nós temos a comunidade acadêmica, que usa constantemente, e a biblioteca ela é aberta, não para empréstimo, mas para utilização de toda a comunidade da universidade, toda a comunidade da cidade. Mas não é só de empréstimos, ou de livros que a biblioteca universitária se faz, né? Existem outros serviços aqui também, né? Com certeza. Nós temos serviços de visita orientada, temos Laboratório Geral de Informática, temos o Centro de Memória Universitária, que compreende arquivo e compreende toda a memória da universidade. Temos normatização do trabalho acadêmico, os acadêmicos podem vir aqui fazer a sua normatização do seu trabalho para entregar ele da maneira correta, da maneira como a ABNT pede, como as regras exigem, como a academia pede. Temos treinamentos, Portal da CAPES, que é uma ferramenta fantástica de pesquisa, e que nós somos a única instituição do interior de Santa Catarina a ter o Portal da CAPES completo. Então isso é um benefício que o acadêmico tem que usar, a universidade, a comunidade acadêmica tem que usar. Fazer o uso. Convido você a conhecer todos eles. Eu acho que Podemos? Deve, com certeza. Então, a gente vai dar uma passadinha agora em alguns dos serviços que a biblioteca oferece para que você possa conhecer um pouquinho mais. E, para quem ainda não conhece, por favor, a biblioteca está, como disse o Darlan, a comunidade está sempre aberta para receber você. Então, vamos dar uma visitada aí na biblioteca. A Daniele, ela é bibliotecária e trabalha aqui com atendimento ao público, Quem precisa de ajuda, a Daniele está ali pronta já para ajudar e socorrer muitas vezes. Daniele, explica um pouquinho para a gente quais são os ambientes que a biblioteca oferece. Essa biblioteca dispõe de um espaço, de uma estrutura muito boa, para os estudantes. A gente tem 5 andares de acervo e de locais para estudo. A gente tem atualmente, então, mesas de estudo normal, tem salas de estudo em grupo, tem cabines individuais de estudo, tem espaços com puffs, com uma estrutura mais para relaxar. Exatamente. Temos também um cantinho infantil, para os alunos que têm filhos ou irmãos mais novos também poderem desfrutar da literatura de livros infantis. Temos um laboratório de informática, central de impressões e cópias, quando é necessário. Enfim, é um espaço, uma estrutura bastante boa que existe para dar suporte aos estudantes ao longo da sua vida acadêmica. Bastante grande, Tem bastante atividades acontecendo. E para que um novo usuário, um novo acadêmico, uma pessoa da comunidade, para que ela possa conhecer um pouquinho mais, a gente estava conversando, você também faz visita orientada a essas pessoas, para que elas possam conhecer um pouquinho melhor todos esses espaços dentro da biblioteca. Como é que funciona?
Isso, exatamente. A gente tem as visitas orientadas em grupo, que geralmente elas são dadas aos novos estudantes, né, para que eles conheçam mesmo o espaço, conheçam tudo que tem aqui, conheçam as normas, né, e o modo de funcionamento da biblioteca, para não ter nenhum tipo de problema com o uso e poder desfrutar mesmo de tudo que a gente tem nesse espaço. E para pessoas individuais, a gente oferece uma orientação mais curta, digamos assim. Mas a ideia também é isso, é fornecer todas as informações básicas para que o estudante consiga utilizar, né, todos os serviços de empréstimo, né, devolução, renovação, o uso do sistema mesmo, conseguir se localizar nas estantes sem ter maiores dificuldades. Até porque a gente tem na biblioteca universitária uma quantidade muito grande de produções, né? Sim, livros. Então é preciso, para quem é a primeira vez que vem aqui, precisa ter uma orientação, né? Mexer no sistema. Sim, com certeza. A gente até sugere que quem esteja vindo aqui pela primeira vez busque esse auxílio mesmo. Aqui no nível 3 a gente tem um espaço só para isso, né? Tem pessoas aqui trabalhando só com isso, só com, né? Só para ajudar. Exatamente, né? Dar todas as orientações necessárias para que, né, o estudante consiga mesmo fazer tudo o que precisar fazer e sem ter problema, sem ter dificuldade. A gente sabe que a biblioteca é enorme e tem muitos exemplares, mas e se por um acaso eu preciso de um livro específico que a biblioteca ainda não tenha? Aí você pode sugerir a compra desse livro pelo mesmo site onde você faz a renovação das obras. No sistema. Exatamente, tem uma aba lá chamada Sugestão de Obras, é só preencher o formulário e aguardar. Geralmente, assim, livros relacionados aos cursos a gente costuma adquirir, né, tem uma avaliação, mas enfim, se a gente não tiver o livro, ou se a gente tiver uma edição muito antiga daquele livro, a gente costuma adquirir mesmo. Claro que demora um pouquinho, né? Tem um prazo de licitação, enfim, não é assim amanhã que o livro vai estar aqui. Mas sim, a gente compra e a ideia é que sugira mesmo, porque a biblioteca existe para atender os estudantes. E as sugestões que a gente recebe são os principais livros que a gente compra mesmo. Agora nós vamos ter um pequeno intervalo, mas já voltamos com mais Tá Rolando. Estamos de volta. Continue vendo tudo que está rolando na Biblioteca Universitária. 1989. Você sabe o que estava rolando nesse ano? Bom, nós estamos aqui no Centro de Memória Universitária e a Liane, que talvez não lembre de tudo que está aqui dentro, mas certamente pode explicar um pouquinho para a gente o que são essas caixas e o que é o Centro de Memória Universitária. Ok, o Centro de Memória Universitária, ele tem duas finalidades, entre outras, que é a padronização dos documentos da universidade, a escrita desses documentos, bem como a guarda dos demais documentos, independente do suporte deles, seja papel, imagem, peças museológicas. Então, com certeza, o Centro de Memória Universitária, através de pesquisa, pode nos dizer o que estava acontecendo nessa instituição desde 1964 até os dias atuais e, quem sabe, até um pouco antes de 1964, já que a nossa instituição foi constituída antes de 64 por reivindicações da comunidade. Então, aqui dentro tem muita história, né? Sim, muita história que pode ser pesquisada, que pode virar um trabalho de TCC. Nós temos as nossas atividades administrativas todas registradas, bem como os programas de pesquisa e extensão que podem estar sendo consultada pela comunidade, pelos nossos acadêmicos, para virar TCC, para virar teses de mestrado ou até apenas por curiosidade, para conhecer um pouco mais a instituição que está com 50 anos, a primeira instituição de ensino superior no Vale do Itajaí. Além dos documentos que a gente tem, estou vendo que tem algumas roupas aqui também protegidas, né? O que são essas roupas que estão aqui? Como havia falado, o Centro de Memória, ele única e exclusivamente não trata somente a documentação de suporte papel. A documentação, ela vai além do suporte papel. São todos os suportes, são imagens, peças museológicas. A exemplo disso, temos a indumentária.
Qualquer um pode conhecer esse espaço, Liane? Eu diria que qualquer pessoa pode ter acesso a esse espaço. No entanto, por questões legais, alguns documentos eles só têm acesso restrito devido ao conteúdo. Bom, Heloísa, conta um pouquinho pra gente o que é uma ficha catalográfica. Ficha catalográfica nada mais é do que as descrições de uma obra. Ela consta autor, título, local de publicação, tamanho, ano e assuntos. Pode ser de livro, pode ser de uma obra rara, pode ser de uma revista, qualquer documento que precise que seja recuperado com determinadas descrições, a gente faz essa ficha catalográfica. Qual é o objetivo da ficha em si? Ela Recuperar a informação. Ajuda na busca. Na busca das informações daquela obra. Antigamente usavam as fichas em catálogos de fichas que se recuperava os livros. Hoje elas só vão na folha, no verso da folha de rosto da obra. Do livro, né, no caso. E nós temos também a encadernação aqui. Sim. Nossa encadernação é um vasto serviço, é bem artesanal, bem manual, né, porque os equipamentos são bem... Cada um trabalha com equipamento. Eles recuperam os nossos livros, todos os livros danificados, seja por enchente ou até mordida de animalzinho de estimação, rasurado pelo aluno mesmo. É o nosso serviço de encadernação, são eles que fazem também. Então tem jeito. Sim, dá para recuperar. Dos casos tem solução. A Ivanilde trabalha aqui também na Biblioteca Universitária e ela desenvolve várias atividades. E dentre elas, a gente estava conversando aqui, uma que eu acho muito interessante e importante para a comunidade toda, como um todo, saber, é sobre capacitações. Existe um trabalho específico de capacitações aqui dentro da biblioteca, tanto para acesso à base de dados, para normas, né? Como é que funciona isso, Ivanilde? Bom, funciona através de agendamento, né? Pelo 33210455, então pode agendar um trabalho individualizado ou em grupo. Então, normalmente é o professor que faz esse agendamento, mas o aluno também pode fazê-lo. Ele também pode procurar? Pode procurar. E como funciona? O que são essas capacitações? Nós temos várias capacitações. Nós temos desde plágio, citação, normas acadêmicas, normas de trabalhos acadêmicos, artigo científico e também temos a capacitação de acesso às bases de dados. Acho que algo que assusta muito os acadêmicos, também os alunos, é a questão das normas, né? Deixar tudo dentro de acordo, trabalho de acordo com as normas da ABNT. Isso vocês também auxiliam aqui, né? Margem... Auxiliamos tanto na formatação e citação, assim como disponibilizamos um template na nossa página, que seria um modelo já pré-formatado com essa finalidade. Olha só, então, qualquer aluno pode recorrer a isso, então? Qualquer aluno de qualquer nível, né, de graduação ao doutorado. Só procurar a biblioteca universitária, então. E tem um outro serviço, que é a comutação bibliográfica. A atividade assusta tanto quanto o nome? O que é a comutação bibliográfica? A comutação bibliográfica nada mais é do que o aluno ter uma referência bibliográfica, né? E a biblioteca não dispor desse material. Então, através da comutação bibliográfica, que seria a busca de cópias em outras bibliotecas do Brasil ou do mundo, a gente, através dessa referência, a gente vê que biblioteca que possui esse documento e recupera esse artigo impresso, daí passa impresso para o aluno, só que isso tem um custo. O programa de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de acessar a nossa página e ficar por dentro de tudo que está rolando na FURB. facebook.com/TaRolandoFURB. Na semana que vem tem mais Tá Rolando para você. Até lá!